E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, então. Estamos falando, então, do sistema cardiovascular. Até o momento, dentro dessa estrutura do sistema cardiovascular, nós já conversamos a respeito do sangue, nós falamos a respeito da estrutura dos vasos, veias, artérias. Falei também para vocês da estrutura do coração e agora nós vamos para a fisiologia da circulação, ou seja, como ela funciona. Tudo bem? Então, dentro da fisiologia, a primeira coisa que você tem que pensar é que o coração ele tem movimentos. E ele tem dois movimentos, sístole e diástole. A sístole é o movimento de contração do músculo cardíaco, que é o miocárdio. E diástole é o relaxamento. Isso vale tanto para os átrios... Vou pegar uma caneta aqui. Isso vale tanto para os átrios quanto para os ventrículos. Perfeito? Então, sístole e diástole vale tanto para átrio quanto para ventrículo. Ai, professor, eu tenho medo de pegar e esquecer o que é sístole e diástole. E o que é muito comum. Aí vem para o esquema William Lopes, o calvo de aprendizagem. Olha só. Quando você fala sístole, olha a sua boca como é que faz. Sístole. Sístole. Ela fica comprimida. Então, sístole, contração. Olha quando você fala diástole. Diástole. Até relaxa. Se você estiver meio cansado, você dorme. Sístole. Diástole. Perfeito? Então, ó. Sístole. Diástole. Sístole. Diástole. Derrubei o microfone, mano. Sístole. Diástole. Sístole. Diástole. Perfeito? Então, sístole, movimento de contração, e diástole, movimento de relaxamento. Então, a sístole dos átrios, ela expulsa o sangue para os ventrículos. Deixa eu limpar aqui essa tinta. Aqui, ó. Beleza? Ó, então, a sístole dos átrios empurra o sangue para os ventrículos. E a sístole dos ventrículos empurra o sangue para os vasos sanguíneos. Perfeito? Joia? Tranquilo? Então tá bom. Então aqui, por exemplo, nesse desenho, deixa eu apagar aqui que virou uma bagunça. Ó, aqui nesse desenho eu tenho a sístole dos átrios, empurra o sangue para o ventrículo. Para o ventrículo. Para o ventrículo. Beleza? E a sístole do ventrículo empurra o sangue para os vasos. Nesse caso aqui vai para a aorta e aqui para a artéria pulmonar. Perfeito? Tranquilo? E aí, isso daqui em sequência fica assim, ó. Olha lá que legal. Perfeito? Então, ó, aqui você tem quando ocorre a sístole do átrio, vai para o ventrículo. Olha aqui. Foi para o ventrículo. Agora, do ventrículo, vai para os vasos. Perfeito? Então, é assim que acontece. Esses são os movimentos do coração. Tudo bem? Agora, em relação à nossa dupla circulação, eu quero que você entenda o seguinte. Olha só. Nós temos uma circulação que é chamada de circulação pulmonar, que é a circulação que vai do coração para o pulmão e do pulmão volta para o coração. Deixa eu limpar aqui que essa cor não ficou legal, não deu para ver direito. Beleza? Então, ó, a circulação pulmonar, presta atenção no que eu vou dizer. Perdão, a circulação pulmonar. O sangue sai do coração e vai para os pulmões, vai dos pulmões e volta para o coração. Aqui é uma pressão relativamente baixa. Beleza? Agora, você tem que a segunda parte é a circulação sistêmica, beleza? No qual você tem, ou grande circulação, aqui também pode ser chamada de pequena circulação, e aqui grande circulação. É a circulação que sai do lado esquerdo do coração, vai para os tecidos e volta para o coração. Então, circulação pulmonar. Coração, pulmão, pulmão, coração. Circulação sistêmica. Coração, organismo, organismo, coração. Agora, como que tudo isso acontece? Olha só, aqui é importante. Agora, ó, vamos com calma. Preciso de toda a sua atenção nesse momento. Primeira coisa, aqui tem o lado direito do coração, perfeito? Que está com as setinhas azuis. E a parte esquerda do coração, que é o vermelho. Tudo bem? Deixa eu apagar essas cores aqui.
Tudo bem? Então, ó, primeira coisa, presta atenção, por favor. Presta atenção. Ó, vem comigo, porque isso aqui sempre cai em prova, tá bom? Então, deixa eu pegar minha caneta preta, ó. E amarelo primeiro. Aqui, tá vendo que eu tenho a veia cava inferior. Aqui eu tenho a veia cava superior. Perfeito? Veia cava superior e aqui veia cava inferior. A veia cava superior, ela se abre no átrio e a veia cava inferior também se abre no átrio direito. Beleza? Então presta atenção. Todas as veias do coração, todas do organismo, as veias elas vão se unindo, por exemplo, você está aqui no dedo, beleza? Ela vai se unindo, vai chegar aqui na subclávia, subclávia se transforma em jugular, vai chegar até chegar a veia cava. Perfeito? Joia? Então todas as veias, elas vão se abrir nas maiores veias do organismo, que são as veias cava. Aqui mesma coisa, você tem a veia cava inferior aqui, ó, que está do lado da artéria, que as veias do organismo elas vão chegando aqui até chegar na veia cava. Então todo o sangue ele vai chegar no coração, tá? As veias vão se unindo, vai formando veias cada vez maiores e aqui vai chegar através da veia cava superior e a veia cava inferior. A veia cava inferior drena toda a parte inferior do corpo e a veia cava superior toda a parte superior do corpo. Perfeito? Então, o sangue que vem da veia cava, presta atenção, o sangue que vem da veia cava superior e da veia cava inferior, ele vai chegar no átrio direito. Beleza? Do átrio direito, esse sangue ele vai passar para o ventrículo direito. Tudo bem? Ventrículo direito. Aqui você tem as válvulas, né? E aqui você tem os músculos, as ligações das válvulas, ó. Aqui você tem as cordas tendíneas. Esses músculos que estão ali interno do coração ali, ó, são os músculos papilares, tudo bem? Aqui está o ventrículo esquerdo, onde ele está colocando, ali é o miocárdio, tudo bem? Então, ó, o sangue chegou pelas artérias, pelas veias cava e chegou até o átrio direito. Do átrio direito, esse sangue passou para o ventrículo direito, aqui, beleza? Agora, através da sístole ventricular, esse sangue que está rico em CO2, lembra, pelo amor de Deus, o sangue que vem pelas veias é o sangue rico em CO2. Esse vaso agora, esse sangue, ele vai sair pela artéria pulmonar e esse sangue vai se dividir, aqui é o tronco pulmonar, tá? Tronco pulmonar é aqui, ó, tronco pulmonar. Aí ele vai sair por esse tronco pulmonar, que vai se dividir nas artérias pulmonares direitas e esquerdas posteriormente, ó. Beleza? Agora, o que eu preciso que você saiba? Esse ponto é um ponto importante porque existe uma diferença. Por quê? Olha só. Olha para o outro desenho aqui agora. Para o desenho aqui da sua esquerda. O sangue que sai do ventrículo direito, ele sai rico em CO2 e ele sai por artérias. Perfeito? Então aqui existe uma inversão. Na maior parte dos vasos sanguíneos, presta atenção, na maior parte dos vasos do organismo, em todo o organismo ali, você vai ter o quê? Veia transporta sangue rico em CO2 e artéria sangue rico em O2. Aqui existe uma inversão. Por quê? Daí presta atenção aqui nesse outro desenho. Ó. Através das artérias pulmonares, o sangue rico em CO2, que é o sangue venoso, vai até o pulmão. Lá no pulmão ocorre a troca gasosa, ocorre a hematose. Agora, esse sangue ele vai voltar por veias pulmonares, trazendo o rico sangue em oxigênio. Então, aqui, nessa circulação coração, pulmão, pulmão, coração, existe uma inversão. Perfeito? Existe uma inversão, porque o sangue arterial vai por veias e o sangue venoso vai por artérias.
É o único lugar do organismo humano adulto. É o único lugar. É a única inversão no adulto. É isso daqui. Perfeito? Aí esse sangue, ele vai chegar no átrio esquerdo, vai passar para o ventrículo esquerdo e sai pela aorta. A aorta é a nossa maior artéria. E daqui vai ser distribuído para todo o organismo. Beleza? Que vai ser distribuído para todo o organismo. Joia? Tranquilo? Ficou claro essa inversão, então? Tranquilão? Então tá bom. Essa inversão sempre é cobrada em prova de vestibular. Tudo bem? Tranquilo? Então tá. Aqui eu coloquei, para você depois copiar e passar para o seu caderno, o seguinte: sangue arterial e sangue venoso. A maioria das artérias transportam sangue rico em O2 e a maioria das veias o sangue rico em CO2. Perfeito? Então, as artérias pulmonares no adulto, essa inversão, só fazer um parênteses aqui. Essa inversão no adulto acontece na circulação coração-pulmão, pulmão-coração. E no feto, no bebê, lá dentro da barriga da mãe, existe essa inversão no cordão umbilical. Lá no cordão umbilical. Beleza? Então, você tem aqui, ó, as artérias pulmonares e as artérias umbilicais transportam o sangue rico em CO2. Beleza? E aqui, as veias pulmonares e a veia umbilical, o sangue rico em oxigênio. Olha só aqui. Perfeito? Então, aqui você tem as artérias umbilicais que transportam sangue rico em CO2. Tudo bem? E aqui a veia umbilical que transporta o sangue rico em oxigênio. Beleza? Então, ó, aqui é a placenta, perfeito? A placenta. Então, esse sangue está vindo do bebê e está saindo do coraçãozinho dele. Então, eu queria que você entendesse o seguinte, ó. Por que existe essa inversão? Porque, na verdade, pela definição, artéria é o que sai do coração e veia é o que chega. Então, lá no tronco pulmonar, que está levando, que é uma artéria, não é? Ela está saindo do coração. E as veias que estão vindo do pulmão e chegam no coração com o sangue arterial, elas estão chegando no coração. Então, por isso que por classificação, elas são veias. Perfeito? Tranquilo? Espero que tenham entendido, tá bom? Bom, vamos lá então. Ciclo cardíaco, ele compreende o ciclo total disso aqui, ó. O coração bate assim, ó. Aqui tem o átrio e aqui tem o ventrículo. Então, isso aqui, ó. Tum, tum. Isso é um ciclo. Tum, tum. Porque quando ocorre a sístole atrial, você tem a diástole ventricular. Quando tem a sístole ventricular, você tem a diástole atrial. Então, ó, átrio, ventrículo. Então, o coração bate assim, ó. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. É assim que ele bate. Perfeito? Então, o início do ciclo, ele é marcado pela sístole atrial. E termina aqui, não é? Depois com a sístole ventricular. Então, ó, o início. Aqui você tem o início, beleza? Aqui você tem o início, tá bom? Da sístole. Aqui está em diástole ventricular, ou seja, início da sístole atrial. Com a sístole atrial, o sangue vem para o ventrículo, para os dois ventrículos, beleza? Aí com a sístole do ventrículo, o sangue vai para os vasos. Perfeito? Então, ó, sístole e diástole. Beleza? É esse o ciclo ventricular, o ciclo cardíaco. E esse ciclo dura aproximadamente aí 8 segundos. Perfeito? Então, porque é o seguinte, ó, nesse primeiro desenho aqui, se você observar, então, no início da sístole ventricular, ó, cadê minha caneta? Ó, aqui, diástole ventricular, ou seja, o ventrículo está assim, ó, ali está desse jeito, ó. No primeiro desenho, ele está fazendo isso aqui, ó. Está enchendo o ventrículo de sangue, está fazendo isso aqui, beleza? Aí no segundo desenho, aí a sístole atrial chegou ao seu máximo, beleza? Aí o ventrículo ele vai começar a fazer isso aqui, mas o átrio ainda está assim. Então ele vai começar a fazer isso aqui, ó. Aí esse sangue vai bater aqui.
nas válvulas semilunares, beleza? Aí na hora que bater aqui, ele vai fazer isso aqui, ó. Aí o sangue vai passar para os vasos, beleza? E o átrio está em diástole para receber o sangue que está vindo da veia cava. Então é isso que está acontecendo, isso aqui, ó. Tum, 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 tum. Isso é o ciclo cardíaco, perfeito? Frequência cardíaca é o número de contrações de batimentos, é o número de contrações por minuto. Beleza? Essas contrações, elas são mediadas por impulsos elétricos, tá? Durante o sono, você tem entre 30 a 50 batimentos por minuto. Beleza? Aí na hora que você está, por exemplo, eu estou aqui, perfeito? Meu batimento cardíaco aqui está em torno de 68, 70, às vezes 72, não é? Então, esse é o normal. Joia? Esse é o batimento normal. Entre 70 e 80 aí é batimento normal. Aí, durante o exercício, ele pode chegar de 100 a 160. Só que o batimento cardíaco, ele vai variar de acordo com as idades. Beleza? Agora, tem que tomar cuidado. Porque se você for sedentário, meu filho, você pode ter 20 anos. Se exceder muito o batimento cardíaco, você pode infartar. Beleza? Então, por exemplo, eu estou na faixa aqui dos quarentões. Então, eu no exercício eu tenho que manter entre 90 e 153 batimentos durante o exercício. Aí, cada treino é um treino, você tem que ter um acompanhamento com um nutricionista ou com um profissional da educação física. Para ele, por exemplo, você consegue alinhar batimento cardíaco, perda de peso e queima de gordura. Entendeu? Então, você tem esse alinhamento aí. Tudo bem? Joia? Então tá. Os recém-nascidos, eles apresentam 140 batimentos cardíacos por minuto. Ô, professor, mas por que tanto assim? Simples, pequeno gafanhoto. O corpo é menor, a circulação é mais rápida. Simples assim. Beleza? Simples assim. A circulação, ela é mais rápida. Por isso que eu acho um crime quem fuma perto de criança. Ué, William, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Simples, pequeno gafanhoto. Se ele respira mais, se ele tem mais batimento cardíaco, a frequência respiratória dele também é maior. Por quê? Porque o batimento cardíaco maior, a respiração dele também é mais intensa, consequentemente vai expirar mais fumaça de cigarro de quem fuma perto de criança. Beleza? Então tá. Frequência cardíaca, o controle da frequência cardíaca, ela é determinada pelo marca-passo natural que nós temos, que é o nó sinoatrial, que é esse cara aqui. Pessoal, então, os estímulos para o batimento cardíaco, ele vem do próprio coração. Ele não vem do sistema nervoso. Ele é gerado no próprio coração. Esse estímulo é gerado no próprio coração. Sabe aquela história quando arranca um coração bem rápido, você está assim... ou, por exemplo, no filme, arrancou assim, o coração ainda está batendo na mão do cara. Isso pode acontecer. Beleza? Porque o coração ainda faz tum-tum. Porque ele gera estímulos. Perfeito? Ele gera estímulos próprios. Não vem do sistema nervoso esse estímulo. Tudo bem? Então, ele gera, aqui é o nó sinoatrial. Esse impulso que é gerado aqui, ele vai ser transmitido por vias internodais até chegar ao nó atrioventricular. Então, você tem o nó sinoatrial e o nó atrioventricular. Aí aqui, desse nó atrioventricular saem os feixes nervosos, que é um fascículo atrioventricular, que é esse fascículo aqui. Esse fascículo se divide em dois ramos, e aí esses ramos mais fininhos aqui, ó, são chamados de subendocárdicos, tudo bem? Também mais comuns chamados de fibras de Purkinje. Então, o que vai acontecer com esse impulso elétrico? Ele vai se espalhar pelos átrios, vai se espalhar pelos ventrículos, promovendo a contração. Beleza? Então, quais são as funções desses nós? Então, o nó gera e o nó sinoatrial gera e o nó atrioventricular distribui esse sinal gerado pelo marca-passo. Beleza? Agora, como que tudo isso acontece, pequeninos do tio William Lopes, o Calvinho? Acontece da seguinte forma. Olha só. Primeiro, o nó sinoatrial, ele despolariza
Essas figuras são de um livro que eu gosto muito, que é da Silverthorne, beleza? Que eu gosto pra caramba de usar, beleza? Então aqui, esse é o nó sinoatrial, tudo bem? E aqui o nó atrioventricular. Então o nó sinoatrial, ele despolariza e passa esse sinal rapidamente vai para o atrioventricular. Então, nesse sinal que é gerado aqui, olha essa partezinha roxa, ela vai começar a despolarizar e promover a contração dos átrios. Mas ele chegou esse sinal aqui no atrioventricular e o que ele fez? O nó atrioventricular, ele retardou esse impulso. Ele segurou o impulso. Aí, para que dê tempo de ocorrer a contração dos átrios. Aí depois ele envia esse sinal para os feixes atrioventriculares aqui e até chegar na fibra de Purkinje, promovendo uma contração de baixo para cima. Então ele faz isso aqui, ó. Ó o movimento da minha mão, tá aqui, né? Ó. Beleza? Ele faz esse movimento para expulsar o sangue, fazer isso aqui com o sangue. Perfeito? Então, se você pegar aqui, ó, o nó sinoatrial despolariza, depois aqui, ó, a atividade elétrica rapidamente vai para o átrio ventricular pelas vias internodais, que é isso daqui. A despolarização se espalha lentamente através do átrio, porque ocorreu aí, ele despolariza lentamente através do átrio. E aí, o átrio ventricular, ele atrasa essa despolarização que chegou nele. Aí depois, a despolarização move-se rapidamente pelo sistema de condução ventricular para o ápice do coração, que é essa região aqui, e aí a onda despolariza para cima a partir do ápice. Foi o que eu disse para vocês, agora para mostrar para vocês o que está escrito em cada uma dessas partes. Perfeito? Então, despolariza rapidamente, aí essa onda de despolarização espalha pelo átrio, e por que não foi para o ventrículo ao mesmo tempo? Porque o nó atrioventricular, ele segurou isso. Tudo bem? Agora tem uma animaçãozinha aqui. Deixa eu apagar essas cores aqui. Ó. Olha lá. Beleza? Ó. Repara que ele segura aqui, ó. Quer ver? Ó. Viu como ele segurou? E aí você vê nesse movimento. Eu acho legal essa imagem porque você também consegue compreender. Quando o sangue está enchendo aqui, é porque ele está em diástole. Quando o sangue está enchendo aqui, ó, diástole. Quer ver? Ó, diástole, sístole. Vamos olhar o ventrículo. Vamos olhar o ventrículo. Ó. Vamos olhar o ventrículo. Só o ventrículo. Ó. Agora, diástole, sístole. Diástole, sístole. Diástole, sístole. Diástole, sístole. Beleza? Expulsando o sangue do coração. E vê o caminho do impulso nervoso brilhando em amarelinho aí. Perfeito? Tranquilo? Então tá bom. Fatores que afetam o ritmo cardíaco. Eu falei para vocês que o sinal, a despolarização, é gerada por as células autoexcitáveis do nó sinoatrial. Só que o sistema nervoso, por exemplo, simpático e parasimpático, ele vai funcionar como acelerador e freio das frequências cardíacas, da frequência cardíaca. Então, por exemplo, na hora que você está com muito medo, alguém está correndo atrás de você, por exemplo, o sistema simpático, né, ele vai atuar aquela luta ou fuga, libera adrenalina e isso faz o quê? Com os batimentos cardíacos aceleram para aumentar a eficiência a distribuição de nutrientes e gases pelo corpo para fazer você ou lutar ou correr. Outra coisa que também influencia é o aumento da temperatura. O aumento da temperatura em 1 grau eleva a frequência cardíaca em 10 batimentos, em média. Ou seja, quando você está com febre, é normal aumentar a frequência cardíaca. Beleza? Quando você está com febre. Joinha? Débito cardíaco. Isso aqui é um termo que é legal, porque vai que cai, isso aqui é mais fácil cair na forma de definição. Débito cardíaco, ele corresponde ao volume de sangue que cada ventrículo expulsa do coração por minuto. Beleza? Então, ó, é o volume, deixa eu pegar outra cor aqui, é o volume de sangue que expulsa em cada ventrículo por minuto. Deixa eu apagar aqui, deixa eu pintar aqui bonitinho, ó.
Beleza? Então, isso que é débito cardíaco. É o quanto o coração vai, o quanto o ventrículo vai expulsar de sangue por minuto. Aí como você vai fazer isso? Em média, no ventrículo, tá? O volume sistólico do ventrículo é de 70 ml. 70 ml de sangue. Beleza? 70 ml de sangue. Se você pegar 70 ml vezes uma média de 72 batimentos por minuto, você vai ter que o débito cardíaco por minuto é em torno de 5 litros. É mais ou menos 5 litros. Beleza? Se você for ver aqui, vai dar um pouquinho mais 5 litros. A gente arredonda, 5 litros. Beleza? Então, o débito cardíaco por minuto em repouso, em uma situação normal, é de 5 litros. Se você parar para pensar que nós temos aí aproximadamente 5, 6 litros de sangue, beleza? Por minuto você fez o sangue circular no corpo inteiro. Entendeu? Você fez o sangue circular no corpo. É a circulação do corpo inteiro, praticamente aí. Tudo bem? Então, você vai bombear, deixa eu ver se eu me expressei direito. Por minuto, você bombeou todo o sangue do corpo. Ele passou ali pelo coração. Tudo bem? Tranquilo? É claro que numa atividade física, isso vai aumentar. Então, você vai ter que multiplicar vezes 100. Por exemplo, se for vezes 100 batimentos por minuto, você vai ter aproximadamente 7 litros. E por aí vai. Beleza? Acho que é mais ou menos isso. Joia? Tranquilo? Então, tá bom. Não sou muito bom de matemática. Pressão arterial. Amores, a pressão arterial é a pressão que o sangue exerce nas artérias. Essa pressão arterial, tá? A pressão sistólica, que é a pressão que o sangue sai do ventrículo e vai para a artéria, porque assim que ele sai, ó, tum, a artéria faz isso aqui. Então, ela sofreu essa pressão. Né? Ao sofrer essa pressão, a pressão máxima dela é de 120 milímetros de mercúrio. Beleza? Lembra que a pressão é medida em milímetros de mercúrio. Tudo bem? Não vou entrar no fato da física aqui, não. Tá bom? Ou também 12 centímetros de mercúrio. Por isso que a gente fala, sua pressão está quanto? Tá 12 por 8. Mas por que é 12 por 8? Porque a pressão sistólica, que é a maior, é aquela quando você faz tum, o sangue vai para a artéria. Só que aí o ventrículo não vai fazer isso aqui para encher de sangue? Vai ou não vai? Então, enquanto ele enche de sangue, a artéria que dilatou, ela continua empurrando o sangue. Lembra que eu falei que o sangue vai fazer isso aqui, ó? Tum, tum. O sangue é contínuo? Se não tivesse a retenção de pressão das artérias, o sangue ia ser assim, né? Tum, tum, tum. E isso não acontece. Ele faz isso aqui, ó. Tum, 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 tum. O sangue é contínuo. Por quê? A artéria, como é elástica, ela exerce uma pressão também. Então, quando o coração está em diástole ventricular, ele vai estar sob uma pressão de 80 milímetros de mercúrio ou 8 centímetros de mercúrio. É só você trocar a unidade. Beleza? Então, essa pressão durante a diástole, que é a pressão menor, que é o 8, é mantida pelas artérias. Então, isso aqui é uma pressão normal, ó. 120 por 80. Essa é a pressão tida como normal. Hipertensão arterial é quando a pessoa ela mantém a pressão acima disso, tipo 14 por 8, 14 por 10, 15 por 10, 16 por 10, joia? Essa hipertensão arterial, ela pode ser mantida por vários fatores. A hipertensão arterial, ela pode acontecer quando a pessoa ela se alimenta mal ou ela está com placa de gordura na artéria. O que eu quero que você entenda? Que se a pessoa mantém a pressão arterial muito elevada, sempre elevada, ela promove pequenas lesões ali nos vasos que facilita a deposição de placa de gordura. Então, por exemplo, quando eu me alimento de alimento rico em sódio, aqui dentro fica mais concentrado. A água dos tecidos ao redor vem para dentro do tecido, dentro do vaso. Então, aumentou a quantidade de plasma ali, aumenta a pressão arterial. Inclusive, quando você quer que sua pressão abaixe, você toma o quê? Um diurético. Porque daí você vai eliminar essa água. Entendeu? Então, essa é a pressão arterial. É a pressão que o sangue exerce na parede dos vasos. Uma observação importante aqui é que nas veias, tá, a pressão é próxima de 0. Por quê? O retorno no coração, porque você não, como eu falei lá quando eu estava falando das veias, você não tem, meu amor, um coração aqui no pé. Então, esse sangue vai voltar pelas veias através da contração muscular.
tudo bem? Tranquilo? Ou da contração também dos músculos lisos das veias maiores, tudo bem? Tranquilão? Então é assim que vai acontecer. A pressão aqui é próxima de zero. Inclusive nós temos aqui um gráfico que eu acho legal, tá? Bastante figuras aqui eu peguei desse livro Silverthorne, que você pode ver da Silverthorne, que você pode ver na referência no final da aula. Tudo bem? Então, ó, a pressão sanguínea ao longo de toda a circulação. Beleza? Então, por exemplo, ó, no ventrículo esquerdo, tá? Aqui você tem pressão, o ápice da curva, pressão sistólica, pressão diastólica. Tudo bem? Aqui a pressão sistólica, no coração ela é 12 mesmo. E por que a diastólica aqui é tão baixa, próxima de zero? Porque é o seguinte, o coração está em diástole. O sangue está caindo ali, meu amor. Então a pressão ali dentro do ventrículo é praticamente zero. Aí na hora que ele contrai, aí é 12 milímetros de mercúrio. Beleza? Agora, nas artérias, que é aquela pressão do pulso que nós temos aqui, ó, nas artérias, você tem uma pressão de 12 por 8, ou seja, 120 por 80, aqui. Nas arteríolas, essa pressão vai diminuindo. Nos capilares, para você ver, essa oscilação sístole e diástole também desaparece. E nas veias vai chegar como próximo de zero. E no átrio aqui também próximo de zero. Pessoal, esse gráfico, ele pode não cair no gráfico. Mas essas ideias de pressão em cada parte dessa, eu já vi cair em prova. Tá? Eu já vi cair em prova. Tá bom? Então, fique esperto. E se eu não me engano, é da Federal do Paraná. Não estou bem lembrado se é lá, mas possivelmente é. Tudo bem? Joia? Assim, então, nós fechamos essa parte da fisiologia da circulação. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até mais. E qualquer dúvida pode me procurar.